Boa noite, pessoal. Walter, aqui no Cristão Conservador TK, que é o meu perfil de Instagram que eu utilizo para fazer mensagens sobre a Bíblia, sobre o cristianismo, na minha ótica, dentro das leis de Deus, dos preceitos divinos. Tenho também o canal do YouTube Pensador TK, onde eu falo das minhas opiniões, questão política também. Mas aqui é um foco específico cristão, que antes de ser um ente político, um conservador, ou o que for, eu sou cristão, certo? Temo a Deus. Porque eu estou praticamente enterrando uma mentira que apregou nas igrejas, que é que o cristão não se envolve com política, tá? O meu título aqui do meu slide, vou começar a botar agora. Vamos lá. Ok. Deixa eu botar aqui na tela principal. Sim, senhor. Aqui está. O cristão é política governamental, porque podemos e devemos participar da vida política. Veja que tem o podemos, que é poder, né, ter permissão, e devemos, uma obrigação. Então eu sustentar duas coisas aqui nessa live. Que o cristão pode, ou seja, ele é permitido por Deus, pela Bíblia, participar da política, ele deve participar, certo? Então, assim, você pode até não gostar de política, pode pensar que é tudo a mesma coisa, mas a gente vai conversar sobre isso aí, você vai entender, creio eu, porque eu acredito que estou falando em nome de Jesus, em nome de Deus. Claro que estou aberto a julgamentos justos, que a gente tem que ouvir e julgar conforme a reta justiça, tá? Não aceitem passivamente tudo que falam a vocês. Vocês têm que realmente estar preparados para julgar de forma justa aquilo que vocês escutam para saber se procede ou não de Deus. E isso se aplica também ao meu vídeo, certo? Então, vamos começar. Na minha introdução, a primeira coisa que eu preciso fazer é derrubar os obstáculos. E que obstáculos são esses? É desmistificar o conceito de política. Porque sabe muito bem que no Brasil, se você for perguntar sobre política, principalmente para cristão, as frases soltas, as frases de efeito vão rolar soltas. Tipo, política é coisa suja, política é tudo ladrão, o sistema corrupto que entra, etc, etc, etc. E aí você tem, por exemplo, essa charge, qual a diferença entre o ladrão e o político? A diferença é que o ladrão me escolhe e o político sou eu que escolho, né? Então essa piada recorrente de que, meu amor, boa noite, essa piada recorrente de que a política é coisa de gente suja, é um monte de ladrão, mas isso é uma mentira, certo? Isso é uma generalização. A política, o político, assim como toda a área, advogado, professor, engenheiro, o que for, o que você imaginar. Você vai ter pessoas boas, você vai ter pessoas de caráter, vai ter pessoas ruins. E vai ter pontos cinzas, né? Pessoas que você não vai definir tão facilmente se é bom ou ruim. Porque diferente do bem ou mal que são bem definidas, as pessoas nem sempre são tão bem definidas. Na política isso acontece. Enfim. Então a política, ela é muito assim generalizada, como se fosse uma coisa de gente suja. Mas não é bem assim, irmãos. A política é só mais uma área. E não é só isso. É uma área muito importante para nós. E antes que eu comece a falar sobre essa parte, convém introduzir um pouco política. Eu já adianto que meu conhecimento sobre isso não é muito bom. Eu estudei só um básico, só para passar esse conceito, porque essa parte é bem mais complicada. Pega muita área filosófica, porque a política ela vem da Grécia Antiga, Platão e Aristóteles. Platão, que foi o professor de Aristóteles, foram dois grandes filósofos, tiveram grandes bases das ideias ocidentais. O Platão e Aristóteles têm livros, um deles falou o livro Politeia, que é justamente essa expressão, bem-vindo, pastor Gustavo, bem-vindo, a Politeia, que vem da palavra polis, que é cidade-estado grega. Que o que acontece? A Grécia foi um dos primeiros impérios, impérios da humanidade, que o conceito de política foi mais próximo do atual. Até então você tinha monarquia, você tinha só reis, e os gregos introduziram a questão da democracia. Você tinha Platão e Aristóteles. Aristóteles era ninguém menos do que não só o discípulo do Platão, como ele foi o professor do Alexandre o Grande. Não foi pouca coisa não. Imagine, se vocês que sabem história devem saber quem foi Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um dos maiores conquistadores da história da humanidade. Ele foi Oi mamãe, boa noite, mãe, bem-vinda.
Ele foi assim, um dos maiores conquistadores da história da humanidade. E ele foi aluno do Aristóteles. O Aristóteles ele fez essa introdução do que é política. E daí você tem uma expressão que diz multidão que governa. Porque antes você tinha o que? Os reis eram pessoas que governavam sozinhos, no máximo com uma equipezinha, mas era ele que mandava. E agora você tem o conceito da multidão que elege os governantes através de democracia, por exemplo, república. E aí daí você tem o conceito multidão que governa. Agora, por que eu introduzi política, o conceito? Porque, diferente do que muita gente pensa, a política vai além do governo, tá? Por isso que eu usei o termo específico política governamental. Pesquisando sobre isso, eu pude chegar a esse conceito aqui. O político é aquele que tem a capacidade de influenciar outros através do seu poder. Seja ele um governante, pastor, paz, etc. Sim, político pode ser qualquer pessoa que tenha uma espécie de poder em determinado grupo. O pastor tem poder político, os pais têm poder político. E dependendo das suas estratégias, eles vão agir de formas diferentes para lidar com esse grupo. Por exemplo, você pode ter um pastor que ele seja muito rígido para ver as necessidades dos irmãos, ao mesmo tempo que mantém uma unidade cristã. Enfim, os pastores, assim como pais, governantes, todos eles detêm um certo poder em determinado grupo e eles têm a capacidade de influenciar suas ações para determinados propósitos. Você tem um político bom e um político ruim. O político bom, no caso o pastor bom, vai ter uma política de integrar as pessoas, de fazer com que a igreja cresça. Enquanto que o ruim então o político, ele se vai além do governo, tá? Os pais, os governantes, pastor, até mesmo moderador de fórum de WhatsApp, qualquer outro fórum, tem um poder político. Então a política está na vida das pessoas. Como a política está na vida das pessoas, significa que você não pode fugir da política. Mesmo que você, não gosto de política, só voto lá porque eu sou obrigado e acabou-se. Vocês não vão conseguir se livrar da política. E mais ainda, através do meu vídeo, eu pretendo mostrar que vocês não podem se omitir da política, principalmente como cristãos. Então, antes que eu comece a fazer os argumentos de por que eu estou afirmando isso, primeiro precisamos exemplificar quais são as formas que nós temos de participação na política. A primeira delas é o mandato, né, que todo mundo conhece, é o que a pessoa que é eleita através do voto. A pessoa vai lá, se candidata, vereador, governador, prefeito e por aí vai, ele vai se candidata, se elege e aí ele ganha um mandato eletivo. Então nós temos um mandato eletivo, como eu falei, a pessoa se elege e aí ela participa da política diretamente. Segundo, nós temos a militância, certo? A militância, inclusive, ela é muito difamada por causa do quê? Por causa do péssimo exemplo da militância que a pessoa do PT de esquerda colocou. Então, militância virou sinônimo, sei lá, de fanático, por aí vai. Mas não, até mesmo a Bíblia usou o termo militância, que tem a ver com militar. Militar no sentido realmente soldado. Aquele que luta por uma causa. Então, os cristãos são militantes. Só que aí, pelo menos, é no aspecto do cristianismo, não o político. Agora, como eu estou mostrando através desse vídeo, a militância, o cristão também tem que se envolver na militância política. E aí eu coloquei, por exemplo, esse termo aí, a militância de ideias versus a militância de pessoas. Por quê? As pessoas da igreja que até defendem um pouco a militância política falam, mas vão defendendo boas ideias, não defende pessoa, não é idolatrar pessoa. Acontece que tem um problema aí. Beleza, nós cristãos temos militância de ideias, nós defendemos bons valores, defendemos a liberdade, defendemos coisas que não ameacem a liberdade de ninguém, por exemplo. Agora, é impossível você fazer militância apenas de ideias, porque as ideias, elas sozinhas não são nada. As ideias são apenas ideias. Se não tiver uma pessoa para aplicar a ideia, uma pessoa que esteja defendendo essas ideias, não adianta de nada. Então a militância de ideias sempre é seguida de militância de pessoas. Pessoas que estejam defendendo essas ideias e irão aplicá-las ao ser eleitas no mandato eletivo. Então sempre os dois caminham juntos. Não existe essa história de você, não pode defender político. Desde que ele defenda as ideias certas, você pode e deve defender sim. Só não vai defender cegamente, obviamente. Mas a defesa existe e é importante. E o último, que todo mundo conhece, é o voto, né? Cada um, nem por obrigação, o que é meio estranho considerando que dizem que é um direito, mas o voto é outra forma de participação da política. E é uma participação que muitas pessoas fazem de forma errada. Elege muitas pessoas que não deviam entrar ali, mas tudo bem. Enfim,
Essas são as 3 formas de participar da política e, como eu vou mostrar através desse vídeo, essas formas são importantíssimas para a igreja, todas as 3. Ah, Walter, então qual seria a minha? Aí depende um monte de você, daquilo que Deus colocou para você, aquilo que você tem em mãos. Enfim, aí, isso aí que não dá para ter uma regra definida. Mas cristão sim pode e deve participar da política, que é o que eu vou provar aqui. Então, por que cristãos podem participar da política? Primeiro é a questão da permissão. E eles podem, eu vou estar usando argumentos lógicos, certo? Argumentos de raciocínio lógico, para poder exemplificar isso, e principalmente argumentos bíblicos, já que nós somos cristãos, precisamos sim ter bases bíblicas. Eu poderia, claro, não ter argumentos bíblicos para isso, contanto que a Bíblia não discordasse de nada que eu falasse, estaria tudo bem. Só que tem muita gente na igreja que, se você não falar coisas da Bíblia, eles não escutam você. Graças a Deus esse assunto tem farta evidência bíblica diferente do que penso. Porque você vê muita gente afirmando com toda essa convicção, não, cristão não se mistura com política, cristão não devia agir com isso, esquerda de direita, em cima. Essas coisas são só palavras vazias. Então, bora lá. Argumentos lógicos. O primeiro deles que eu tenho é o seguinte: a política governamental afeta todos nós. Sim, senhor. Não adianta, por mais que você se omita e diga, não, eu não quero participar da política, é muito chato, é bando de ladrão, como eu já falei antes, que isso é uma mentira, não tem como afirmar isso. Mas enfim, a pessoa pode se omitir, mas não importa o quanto que você se omita. Você de qualquer forma será afetado, você e sua família. A política, ela vai ter, governamental no caso, vai ter uma influência sobre o que você pode e o que você não pode fazer. E, inclusive nos dias de hoje isso mostrou-se muito com essa pandemia, onde as pessoas tiveram suas liberdades cerceadas, as pessoas não podendo sair de casa, tendo que usar máscara obrigatoriamente, que é uma coisa praticamente um grande disparate. As pessoas, as igrejas sendo fechadas, sendo restritas, pessoas não podendo trabalhar. Isso tudo veio da política, tá? Felizmente não foi o presidente, mas veio da política de qualquer maneira. E se as pessoas se omitem com isso, simplesmente vai sendo cerceadas suas liberdades, fazendo coisas que eles não querem. E o que você vai fazer a respeito disso? Então a política governamental afeta todos nós, inclusive os cristãos. Porque não esperem que vocês vão conseguir defender a nossa liberdade de cultuar, nossa liberdade de frequentar nossas igrejas, se vocês não estão protestando e fazendo a sua luta política. Não reclamem depois. Ah, meu Deus, por que isso aconteceu? É um castigo de Deus. Simplesmente vocês não fizeram a sua parte. E eu até faço um meia-culpa, que eu deveria ter falado isso há muito mais tempo. Mas agora estou aqui fazendo a minha parte. E eu espero que muitos irmãos façam a deles também. Agora vamos lá. Próximo é: se cristão não se envolve com política, então só os ímpios podem? Isso aí é uma acessão lógica simples. O pessoal que diz, não, cristão não pode se candidatar, não, cristão não milita política. Tá, então se você está dizendo isso, automaticamente você está dizendo que só os ímpios podem. Se só os ímpios que podem militar politicamente, se só os ímpios que podem se candidatar e se eleger, então, meu filho, na prática, você está entregando todo o poder aos ímpios. E você acha mesmo que os ímpios vão chegar, que bom que esses cristãos confiaram em mim, então eu vou lá deixar as igrejinhas deles abertas, vou respeitar aqui as diferenças dele, tudo isso aqui que eu não concordo, que eu acho uma grande bobagem, de Jesus, de amor próximo, eu vou respeitar tudinho. Você acha mesmo que eles vão fazer isso? Negativo. Geralmente as pessoas que entram na política, elas vão pelos interesses dos grupos que os elegem. Então, meu filho, se você está querendo que os ímpios dominem, automaticamente quando diz que cristão se envolve, você está dando voz apenas a eles, vocês vão ser silenciados. E isso é um fato. Então não faz o menor sentido você se omitir disso. Mas e o Estado laico? Isso, inclusive, é usado por muitos adversários nossos para dizer, não, esses cristãos ficam se envolvendo em política, ficam aí orando lá na transmissão, lá no pronunciamento, não sei o que, tem que respeitar o Estado laico. Isso é uma das maiores mentiras que fazem contra nós. O que é o Estado laico? O Estado laico não é o Estado antirreligioso. O Estado laico não é o Estado não religioso, é o Estado neutro. O Estado laico é aquele Estado que respeita todas as religiões e não se pronuncia oficialmente sobre nenhuma. Ou seja, o Estado laico não vai chegar, por exemplo, e fazer uma lei dizendo, seguinte,
Como a religião X tem uma oração tal e tal, às tantas 6 horas da noite, então vocês agora têm que fazer isso. Se vocês não fizerem, multa para vocês no fim do mês, boletim para vocês pagarem. Ele não pode fazer isso. Vocês agora são obrigados a frequentar a igreja X, são obrigados a fazer isso e isso que da religião tal fala. Não, não pode fazer isso. Agora, o governante, por exemplo, o presidente, o deputado, o senador, o que for, ele pode chegar, fazer a sua oração, ter a sua fé exposta tranquilamente, desde que ele não faça leis disso. Boa noite, bem-vinda, Débora. Eles podem tranquilamente ter a sua liberdade religiosa que está prevista na Constituição. Essas pessoas têm esse direito de fazer. Isso não fere... Boa noite, pastor Clóvis. Essas pessoas têm o direito de ter a sua fé religiosa exposta. Isso não fere o Estado laico, tá? Não caiam nesse disparate. Então, resumindo, boa noite, pastor Clóvis. Os argumentos lógicos a política governamental afeta a todos nós, por isso não faz sentido a gente se omitir disso. Os cristãos, se eles decidirem não se envolver com política, então automaticamente eles estão dando uma carta branca para os ímpios dominarem, e eles não vão fazer representar os nossos interesses. E o Estado laico não é justificativo para que cristão ou qualquer outro religioso não possa participar. Então, gente, logicamente não se sustenta esse raciocínio de que cristão não se envolve com política. De novo, como eu citei antes, você pode exercer política através da militância, do voto e do mandato. Aí vai depender de você e Deus, as suas circunstâncias, o que você vai fazer. Qual dos três, ou então dois dos três, que seja, certo? Vamos continuar. E agora, vamos para os argumentos bíblicos, sim, porque graças a Deus a Bíblia tem farto material sobre esse assunto. E o primeiro que eu tenho a apresentar a vocês é um dos meus favoritos, profeta Natã. Foi o profeta da época do rei Davi e Salomão. Essa história em específico está em 1 Reis, capítulo 1, tá certo? Vamos mostrar a primeira referência e depois eu vou explicar para vocês do que se trata. Aqui nós temos 1 Reis, capítulo 1, versículo 24 a 26, diz o seguinte: Bem-vindo, Elodantas. E disse Natã: Ó rei, meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e animais cevados, e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e aos capitães do exército, e a Abiatar o sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Depois que eu li esse trecho aqui, talvez vocês não tenham entendido tanto o que está acontecendo aí, porque eu só peguei um trechinho. Vou explicar para vocês. O rei Davi, ele já estava velho, certo? Ele estava prestes a bater as botas, e vocês lembram que o rei Salomão, ele tinha a promessa de ser o sucessor de Davi. Mas ele estava acamado e não estava sem capacidade de fazer nada. E aí o que aconteceu? Um dos seus filhos, o Adonias, né, chegou lá: não, eu vou reinar. Aí ele começou a fazer movimentação política. Você pode acompanhar isso no capítulo 1 de 1 Reis, onde ele estava se reunindo com vários irmãos que eram também da sucessão do trono, estava se reunindo com os chefes do exército e fez essa festa aí. Essa festa praticamente foi uma espécie de campanha política. Ele chamou o exército, ele chamou os sacerdotes, chamou filhos do rei, praticamente chamou todos os poderes para comer com ele. Foi uma forma de persuadir: ei, vota em mim, na verdade me apoie, que no caso não é democracia, mas ele precisava de apoio, já que ele estava dando um golpe. O Adonias estava dando um golpe, porque ele não era o legítimo herdeiro do trono. Quem era Salomão. Então ele fez esses movimentos, e era muito perigoso, porque quando o pessoal queria suceder o trono, ele matava os adversários. Um filho lá que queria, contragosto do pai, assumir o trono, ele matava a concorrência. Isso acontecia muito. Inclusive, quando Davi assumiu o trono, o pessoal esperava que ele liquidasse a família de Saul, porque ele assumiu no lugar dele. Mas ele não fez, pelo contrário, ele exerceu de misericórdia com a descendência de Saul, principalmente por causa do seu amigo Jonatas.
Mas para os outros não tinha essa história, eles tiravam a concorrência toda. Então o que significava? O Adonias, os que ele não convidou para essa desse banquete, ele praticamente estava dando uma sentença de morte. O Zadok, sacerdote, o Benai, filho de Joada, o próprio Salomão e o profeta Natan, que era um grande perigo que eles estavam correndo. E aí o que Natan fez? Natan, para poder proteger o mandato que ia vir do rei Salomão, do futuro rei Salomão, Natan era praticamente Salomão 2022, então sei lá, Salomão 4040, não sei qual é o ano antes de Cristo que isso aconteceu, mas ele fez a militância de Salomão para salvar o reino e salvar a vida deles. Ele fez uma estratégia com Batseba, e esse versículo aí é parte da estratégia. Ele combinou com Batseba, que era mãe de Salomão, falando o seguinte, Batseba, Adonias está fazendo isso, está fazendo toda essa movimentação política para tomar o trono. E o nosso rei Davi não está sabendo desse negócio, não. Então a gente vamos ter que fazer alguma coisa, senão a gente vai morrer. E ele vai assumir o trono e não vai ser legal. Então ele fez uma estratégia para frustrar o golpe de Adonias. Ele chegou, você vai chegar perante o rei, tal hora, vai falar essas palavras, mais ou menos o que ele falou aí. Aí quando você estiver acabando de falar, eu vou chegar na mesma hora e vou falar de novo as mesmas coisas. Foi uma forma dele reforçar a situação para que Davi se tocasse, percebesse o perigo que estava acontecendo. Não convidou, ele está fazendo uma festa lá, ele cooptou lá o pessoal militares, olha o que ele está fazendo. Você colocou ele como rei, não está sabendo disso. Aí Davi, de fato, não coloquei. E aí Davi tomou uma atitude, ele coroou Salomão como rei. E aí frustrou o golpe de Adonias, por causa da militância política do Natan, profetinha Natan. Ele contra-atacou a militância do Adonias, que estava dando um golpe, para fazer militância a favor do rei Davi e do seu legítimo sucessor Salomão. Se não tivesse feito isso, eu não sei como ficaria a linhagem de Davi, porque Salomão era aquele que Deus queria que fosse o rei. Então esse é um exemplo que eu gostei muito de como uma pessoa de fora da política, o profeta Natan, que era um grande conselheiro do rei Davi, ele atuou para impedir o golpe. Então isso é uma lição para nós. Então deixa eu alternar a tela de novo para poder mostrar. Próximo agora nós temos o que minha esposa ama demais, Neemias, o governador pós-exílio. Pois é outro exemplo que eu gosto muito, é o Neemias, que também não era político antes, mas depois se tornou. Vamos ver a referência sobre isso. Neemias capítulo 2, versículo 3. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Então, Neemias, vamos dar um pouquinho de contexto antes, né? Você sabe que Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Ele não era pouca coisa, não. Ele tinha um cargo de extrema confiança do governante do Império Persa, certo? Então, o que aconteceu? No capítulo 1 de Neemias, ele recebe uma notícia, se não me engano, de um compatriota dele chamado Anani, me corrija se eu estiver errado, avisando ele do seguinte, a cidade está um caco, os muros estão totalmente destruídos, a gente estamos encrencados. E se vocês não entendem o quão é perigoso as muralhas de uma cidade estarem destruídas naquela época, experimentem ter sua casa sem muro e ainda destrancada a porta da frente. Não dá, né? Agora naquela época era pior ainda. Porque você tinha povos em volta da sua cidade, do seu país, prontos para invadir você, saquear ou até dominar você. Então não era possível você não ter muros, principalmente naquela época. Então isso era praticamente um suicídio do governo dos judeus, não ter muros construídos, muros firmes, defesas para eles. Então eles foram reportar essa Neemias que estava lá pertinho do rei. E isso é uma forma de militância também, aproveitando que ele era e estava lá perto do rei. Então Neemias orou a Deus e esperou uma oportunidade para agir. E aí vai o que eu costumo falar muito para minha esposa e para várias pessoas. O cristão faz duas coisas. Nós temos a oração e a ação. Nunca se pode excluir nenhum dos dois. A gente ora a Deus e a gente age em conformidade com a oração.
A oração só serve ao propósito quando a gente não tem ação nenhuma a ser dada, quando é uma situação de total desesperança, onde realmente dependemos 100% de Deus. Mas se há o que fazer, os dois sempre caminham juntos. E foi o que Neemias fez. Neemias estava lá, servindo lá a comida ao rei como de praxe. Estava triste pela notícia. Aí o rei perguntou, por que você está triste? Aí ele ficou com medo, né? Se ele falasse uma besteira, o rei não gostasse, ele podia até mandar matá-lo. Aí ele falou o que está escrito aí. Como é que eu não poderia estar triste? A minha cidade natal está assolada. Um dos meus pais foram mortos. Tá lá todo destruído os muros. Estão totalmente desprotegidos. E aí, a partir daí, Neemias pegou uma licença para realizar uma obra, que foi a construção dos muros. Aí vocês conhecem a história. Começaram a construir, aí veio o Sambalate, o Tobias, que era um monte de pagão que está em volta de Israel, queria frustrar a construção de todas as formas. E Neemias perseverou até conseguir terminar. E aí, depois que ele conseguiu, ele foi governador da Judéia. Então nós temos o cara que era de confiança do rei, fez uma manobra política boa para poder restabelecer as defesas da sua cidade natal, que senão eles seriam aniquilados, e depois virou governador. Isso aí é uma outra grande ação política. Neemias tem muito a nos ensinar. Inclusive, fala muito a questão da defesa, dos direitos de autodefesa, mas isso aí é uma outra conversa. Então, Neemias é outro grande exemplo de ação política de servos de Deus e que se aplica a nós. Vamos para o próximo agora. O próximo que nós temos aqui, Mardoqueu, tio da rainha Esther. Outra história que eu gosto muito. Vamos ler aqui, tem duas referências. A primeira: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei e dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Olha só que interessante. Esther 2, 21 a 23. Então, você sabe da história de Esther. Esther lá participou lá do concurso da Miss, que ia se casar com o Assuero, né, depois de sair a Vasti. E aí virou a rainha Esther. Isso aí por si só já é também uma espécie de participação política. Ela era... Bom, bem-vinda, Poliana. Ela era simplesmente a segunda pessoa mais importante do império, a rainha do rei Assuero, que era o império que dominava a época. Aí nós temos o Mardoqueu também fazendo a militância, ele ficando perto lá, à porta do rei. Bem-vinda, Francisca Francinei. Na porta do rei, fazendo um acompanhamento lá. E por causa que ele fez isso, ele percebeu que tinha uns caras que eram da guarda do rei, que estavam planejando um atentado contra ele. Isso é terrível. E não se limitaria a isso possivelmente. Eles iriam matar o rei e talvez ameaçasse até a rainha Esther, que a rainha Esther não ia deixar eles atacarem o rei. Então, o que Mardoqueu fez foi assim uma grande interferência em outro golpe de Estado que iam fazer. Mostrando que sim, os servos de Deus participam da política. E aí, especificamente, ele salvou a vida do rei. E aí nós temos outra situação, que foi a seguinte. Enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia a 3 do 10º mês, e que saqueassem os seus bens. Isso aí foi outra situação aonde Mardoqueu foi muito importante. Esther também, claro. Mas Mardoqueu principalmente. Porque ele que conclamou a rainha Esther para que fizesse alguma coisa. Porque Mardoqueu era o maior adversário de quem foi o autor desse decreto terrível, que foi o Amã. Amã era um sujeito que odiava os judeus. E ele convenceu o rei a fazer esse decreto onde todos eles em dia marcado iam ser aniquilados. E todos os seus bens saqueados. Israel viraria história. História assim... História acabada. Se não fosse pela interferência deles. E aí você sabe, é o plano de Esther foi lá, jejuou, ia comparecer perante o rei. Bem-vindo, Ismael. E aí ela ia fazer a petição do jantar, dos 2 jantares. No segundo jantar ia revelar o Amã que tramou isso tudo e arranjar um jeito desse decreto ser contornado. Então vejam só, se não fosse por isso, essa grande militância política, essa ação política que fez Esther e Mardoqueu,
os judeus não existiriam mais. E, inclusive, isso virou um grande marco na história dos judeus, porque eles comemoram isso, acho que se não me engano se chama Urim e Tumim, que é esse livramento que fizeram contra essa aniquilação certa, onde eles puderam se defender, porque, veja bem, a gambiarra que o rei teve que fazer. Os reis medos persas, eles não podiam revogar os próprios decretos. Uma vez que eles falassem uma coisa e colocassem o selo real, nem mesmo eles poderiam fazer o contrário. Você lembra que quando o rei Dario ele acabou tendo que colocar o Daniel na cova dos leões, ele não pôde não fazer isso. E da mesma forma, o rei Assuero, ele não podia não fazer isso. Agora o que ele fez? Vocês têm o direito de se defender. Todos vocês. E aí eles se defenderam, os judeus, e foram salvos. Graças a Deus, graças a Mardoqueu e graças a Esther. Inclusive, essa situação que aconteceu nessa primeira referência que eu citei, depois fez com que o Mardoqueu se exaltasse e virasse também uma pessoa muito importante na política, porque ele salvou a vida do rei e depois o rei se lembrou, porque isso foi registrado nas crônicas. Isso ficou registrado e depois ele pôde ver que não tinha honrado o Mardoqueu por o que ele fez. Então, repare que isso é mais um argumento do envolvimento cristão na política. Agora esse último aqui eu gosto muito, porque é uma situação bem diferente. Bora lá. Agora nós temos apóstolo Paulo e sua cidadania romana. Pera aí, Walter. Mas agora você falou de pessoas que acabaram entrando na política, fizeram militância, mas Paulo não teve realmente militância política, nunca foi governante, nem prefeito, nem nada. Então o que é que Paulo tem a ver com isso? Vocês vão saber. Vamos lá, primeira referência. Estamos aqui. Atos, capítulo 22, versículo 24 a 26. O tribuno mandou que o levassem, a Paulo, para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Eu não sei se é só eu, mas eu sempre acho muito engraçado quando Paulo tem essas artimanhas espertas para se livrar dessas situações. E isso é uma prova de que o cristão não só se envolve em militância política, se envolve na própria política, como ele tem que usar sua cidadania de forma sábia. E Paulo fez exatamente isso, porque olhem só o que aconteceu aí. Essa situação ocorreu quando Paulo chegou em Jerusalém. Paulo tentou de tudo para não ter problema. Porque Paulo era tido como um traidor, como alguém que estava numa seita contra os judeus e tal. Lembre-se que Paulo antes era uma figura muito importante no meio dos fariseus. E aí quando Paulo foi para Jerusalém, ele fez todas as prevenções para os judeus não implicarem com ele. E mesmo assim eles fizeram uma confusão tão grande que ele estava quase para ser morto lá com uma multidão. E aí os romanos vieram meio que salvar ele disso aí. Só que quando fizeram isso, os caras iam açoitá-lo, torturá-lo para perguntar por que é que eles estavam indo atrás dele. Olha só que bizarro. O cara não tem culpa e mesmo assim ele vai ser previamente condenado e torturado só para saber o que raios o pessoal está clamando contra ele. Isso é um atentado assim contra todas as liberdades possíveis que você possa imaginar. Por que não pergunta pra ele, por que essa multidão tá com tanta raiva de você? Pergunta de boa. Caso é lícito você açoitar um romano sem ser condenado? Aí isso se aplica hoje. De querer fazer ilegalidades contra nós, a lei diz que você não existe crime sem que você, na lei, seja estabelecido. E você também não pode ser condenado por algo que você não fez ou que você não foi julgado. Então, no caso desse tempo, era mais tipo romano. Meio injusto, mas pelo menos ele tinha alguma coisa para usar. E ele usou. E aí por causa disso os caras ficaram com medo. Ele chegou a ver lá o que vai fazer porque esse homem é romano. E daí ele evitou receber essa injustiça. Ele evitou ser açoitado, ser torturado. Então Paulo assim usa exemplarmente essa sua cidadania romana, que é uma forma também do cristão usar a política a seu favor. E podemos fazer isso sim. Vamos ao próximo. Paulo, cidadania romana. Temos agora essa referência. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, vindo que eram romanos. E vindo lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. Eu rio demais com esse exemplo, porque Paulo praticamente colocou os caras na mão. Isso aí foi quando ele foi para Filipos, na segunda viagem missionária. E ele foi
ele e Silas estavam lá pregando o evangelho, e de repente expulsaram o demônio de uma moça adivinhadora. Fizeram esse crime, esse terrível crime, para dizer o contrário, de expulsar um demônio. E aí os caras ficaram com raiva porque perderam lá a mulher adivinhadora que dava lucro a eles, caluniaram ele para os magistrados. E aí os caras prenderam ele sem nem fazer perguntas, açoitaram nele, como eles foram açoitados publicamente, sem ser condenados, foram presos. Isso foi outra ilegalidade. E ele nem pôde fazer nada aí. E aí aquela história que você lembra, que eles cantaram na prisão, a prisão sacudiu, libertou as cadeias de todo mundo, evangelizou o carcereiro, e no dia seguinte eles foram soltos. Só que aí Paulo era atrevido, Paulo era passa de base. Ele chegou, vocês me açoitam publicamente, vocês rompem todos os meus direitos. Eu sendo cidadão romano, sem ser condenado, vocês me lançam na prisão e agora, pelos bastidores, vocês vão me lançar fora? De jeito nenhum, vocês que veio me tirar aqui. Ele fez os próprios governantes, os magistrados, virem tirar pessoalmente. E os caras ficaram morrendo de medo. Não, por favor, sai logo daqui. Possivelmente ficou muito mal para eles. Porque eles fizeram praticamente uma injustiça enorme. Eles com certeza fizeram uma arbitrariedade contra a lei romana. O Paulo estava apenas atestando o direito que ele tinha. O direito de ter um julgamento justo. E eles não fizeram isso. E eles ainda iam soltar por baixo do tapete, encobrir, fazer soltar ele escondido. Imagine o que a reputação de Paulo, como a reputação de Paulo ia ficar. O pessoal que viu tudo ia pensar, esse cara era um criminoso. E agora do nada ele está andando por aí, ele pode ter fugido. Ou então fez um esqueminha lá. Não. Paulo não queria isso. Vocês vão fazer isso às claras, façam tudo às claras então. Vocês vão me soltar, vocês mesmos vão me soltar. Porque eu não fiz nada. Nem eu, nem Silas. Então, esse é um uso hábil, mais uma vez, que Paulo fez da sua cidadania romana. Mostrando, mais uma vez, o que eu tenho falado. E agora, um último aqui, que eu também bolo de rir que Paulo fez. Paulo e sua política de dividir para conquistar. O que é dividir para conquistar a volta? Já vou explicar. Aqui é referência. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, e no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. Atos 23, 6. Primeiro, essa questão de dividir para conquistar, ela está em dois locais. Primeiro, um pouco antes de Jesus, Sun Tzu, aquele livro dele, A Arte da Guerra, ele fala isso como uma estratégia de guerra. Você tem um inimigo grande, então você divide ele em pedaços para que tenha mais facilidade de derrotá-lo, certo? E Jesus falou isso depois. Jesus falou: um reino dividido não subsiste. Um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Então isso é uma verdade bíblica, inclusive, por isso que outros falaram. E Paulo se aproveitou muito bem disso. Essa situação, novamente, foi quando ele foi preso em Jerusalém. E ele estava no Sinédrio. E com certeza, todos eles estavam dispostos a condená-lo ali. Mas Paulo, que é muito esperto, ele verificou a multidão. Percebeu, a metade são fariseus, a metade são saduceus. Então, ao invés de eu chegar, não, é injusto, eu não fiz nada do que estão dizendo, eu só estou pregando Jesus. Paulo fez o seguinte, eu vou pegar um grupo que se identifica mais comigo. Isso é uma forma de política. E Paulo chega, gente, seguinte, eu sou fariseu. Eu sou filho de fariseus, lembra? Gamaliel, meu professor, que vocês acham muito inteligente. E é a ressurreição dos mortos. Os caras estão me julgando por causa da ressurreição dos mortos. Ele jogou a bomba e aí depois eles se degladiaram, porque os fariseus eles acreditam na ressurreição, acreditam em espírito, enquanto que os saduceus não acreditam. Os saduceus são os materialistas da religião judaica. Eles não acreditam no sobrenatural. Mas os fariseus acreditam. E por causa que Paulo fez isso, o que aconteceu? O partido dos fariseus inteiramente ficou a favor dele. Chegaram, não achamos nenhuma condenação nesse homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E aí ele frustrou mais uma vez o propósito que eles tinham de derrubá-lo, usando habilmente dos grupos que estavam à sua volta. É uma forma também de fazer política. Então, além desses exemplos, eu poderia citar alguns outros menções honrosas, que eu vou botar aqui, mas que eu não vou explicar muito. Só vou citar. Você tem, por exemplo, José, segundo o Egito após Faraó, depois que ele foi preso, totalmente injusto, e aí ele foi depois acusado sem provas, preso novamente. Aí ele virou o segundo após só Faraó. Só Faraó estava acima dele, ele virou governador do Egito.
E ele foi muito importante para combater uma época de fome no mundo, em todo aquele mundo conhecido. E aí nós temos o próprio rei Davi, que substituiu o ímpio Saul. Você tinha Saul, Deus fez Samuel honrar Davi, eleger o filho de Israel, rei de Israel, e ele assumiu depois o trono no lugar de Saul. Ele não era da linhagem. E ao mesmo tempo ele jogou limpo. Ele não fez como os outros reis, simplesmente sair exterminando os adversários. Ele deixou que Deus fizesse por ele. Ele fez apenas a sua parte. Exatamente, José do Egito foi um exemplo ótimo de bom administrador. Ele usou a fartura, ele fez economias dos grãos, e foi por causa desse conselho que ele deu que ele foi eleito, posso dizer, pelo faraó. Ele falou, vamos encontrar um cara tão sábio quanto esse aí, que ele me ajuda aqui, vai ficar só abaixo de mim, o resto tudo ele que manda. Exatamente por causa da sabedoria dele, ele ficou à frente. Então nós precisamos de governantes sábios, governantes bons, governantes com bons valores. Por isso que não pode confiar plenamente só no ímpio. E aí que mais nós temos? Nós temos o Jeú, capitão do exército, que destruiu a linhagem real de Acabe, o culto a Baal, e virou rei. Na época, vocês devem saber, o rei Acabe, né, que era um grande opositor de Deus, era praticamente uma manicaca da Jezabel, né, que era uma rainha extremamente ímpia, botou o culto a Baal de uma forma estrondosa em Israel, e Elias era totalmente oposto a esse. Foi Jeú que Deus encarregou, ele era capitão do exército, de destruir a linhagem de Acabe, e ele virou rei. Isso foi feito por Deus. E aí nós temos por último Zorobabel e o sacerdote Jesuá retomando a construção do segundo templo, solicitando o aval do rei Dario. Para finalizar, bora lá. Zorobabel, ele era o legítimo herdeiro da linhagem real, e Jesuá era o sacerdote. Eles estavam construindo o segundo templo, mas aí os samaritanos, o povo lá que mais uma vez o povo lá estilo Sanballat e Tobias, tumultuaram porque eles queriam participar. E não deixaram, fizeram lá, caluniaram ele perante o rei, acho que foi Assuero, não o mesmo Assuero de Esté, outro lá, não, Artaxerxes, não foi Assuero, Artaxerxes. E aí ele proibiu a construção, mas mesmo assim depois falaram, não, nós temos que construir, o próprio rei Ciro nos prometeu, ele disse que a gente podia reconstruir, então eles seguraram-se no direito deles, nós vamos construir sim, e aí construíram, e quando chegou o pessoal falou, vocês estão construindo esse negócio por quê? O rei não mandou vocês não fazerem? Não, nós isso, o Ciro disse que a gente podia construir no passado, eles pegaram os nossos bens lá, os vasos preciosos do tesouro lá, e botaram lá no tesouro deles, a gente quer de volta, e a gente quer construir nosso templo. E aí passaram para Dario, argumentaram e ele autorizou. Tá certo, os judeus podem construir. Se eles tivessem deixado assim, eles não tinham conseguido construir o templo. Então, esses exemplos eu acho que já são bem assim suficientes para mostrar que tanto biblicamente como logicamente o cristão pode participar da política. E agora, para encerrar, porque os cristãos devem participar da política. Porque até então o que eu falei foi que os cristãos podem. Eles têm a capacidade e os direitos de participar. Mas porque eles devem, principalmente para os dias de hoje? Seria, por exemplo, porque temos que fazer a defesa dos valores morais. Porque a lei se baseia em coisas justas, em coisas morais. A moral que está acima da religião, acima do ser humano. Por mais que você tenha o índio lá isolado lá na selva, ou o selvagem lá no meio da mata, todos eles sabem valores morais. Eles sabem que é errado roubar, que é errado matar, e por aí vai. Então os valores morais devem ser defendidos. O relativismo, que é aquela história, não, depende, pode não ser errado, certo e errado não existe. Isso é uma coisa muito perigosa. Então assim, tem que fazer defesa dos valores morais, especialmente para os nossos futuros herdeiros, filhos, sobrinhos, netos, que muitos governos usam educação para ensinar valores errados a eles, ideologia de gênero, drogas, aborto, todas essas coisas que não prestam. Então a gente tem que ser muito atento a isso aí, gente. A defesa dos valores morais é muito importante e o cristão tem que estar atento a isso, e para isso ele tem que participar da política. E nós temos também a defesa da vida, como eu falei, o aborto que eles querem puxar goela abaixo nas leis, mesmo sendo uma coisa que inclusive vai contra os direitos humanos. Tem o Tratado do Brasil, que São José da Costa Rica, que fala que a vida começa na concepção. Os próprios médicos têm esse consenso, mas eles estão querendo que o aborto seja permitido até mesmo em meses lá na frente. Tem a eugenia também, que é você abortar, sei lá, quando você
tem síndrome de Down, tem lá um defeitozinho e vai e mata a criança. Deus não pode, nós não podemos corroborar com isso. Tanto a questão do aborto, questão da necessidade de defender a nossa vida, de se defender, tudo isso é importante e para isso o cristão tem que participar da política. Defesa da liberdade. Os dias de hoje nunca foi tão importante a defesa da liberdade. Inclusive eu conclamo, amanhã, dia 7, estamos defendendo a nossa liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de trabalhar, liberdade de você ter opinião. As pessoas estão sendo presas por meras opiniões contra determinados juízes, se é que vocês me entendem. Então, a liberdade, nossa liberdade de reunir, a igreja aí foi restrita, fechada por muito tempo. Não pensem vocês que se eles fizerem de novo isso, eles não vão pegar na internet também. Não confiem, vão fazer um cultinho online. Isso é muito perigoso. Quando eles tiram a liberdade, dificilmente eles devolvem. Então a gente tem que lutar pela nossa liberdade, liberdade que Deus nos deu. Deus deu a liberdade ao ser humano. Então nenhum desses tem o direito de tirar. Não confundir, claro, a liberdade com libertinagem, tá? E por último, nós temos a defesa da verdade. Defender aquilo que é certo, defender que as pessoas sejam realmente condenadas naquilo que elas fizerem, não que não fizeram, que não sejam falseadas as suas palavras, como está acontecendo direto. Você tem a distorção da verdade, por exemplo, já tem gente sendo processada por homofobia porque defende que homem é homem, mulher é mulher, defende coisas básicas, coisas que a gente sabe que são da realidade biológica do homem, de Deus, e as pessoas sendo presas por isso, pessoas que grupos políticos estão sendo caluniados por dizer que estão defendendo violência e não estão. Então nós temos esses 4 pilares: valores morais, vida, liberdade e verdade, que nós precisamos defender. E para isso o cristão tem que estar envolvido com a política, sim, galera. Então é sério. Os cristãos, é para ontem que a gente precisa fazer. E de novo, como eu falei no início, vai depender, claro, da pessoa, do seu perfil, se é militância, se ela vai se candidatar, se é o seu voto, uma mistura dessas, que a militância varia muito. Mas a omissão não é opção. A omissão foi um dos grandes erros da igreja por muitos anos e permitiu, inclusive, que os nossos inimigos se apoderassem das igrejas e usassem o espaço para corroborar os nossos valores. E esses são esses mesmos inimigos, que eu já cito, eles são os de esquerda, que fazem a perseguição a nós. E se a gente não tiver boas pessoas lá dentro para combater essas pessoas e as suas ideias nefastas, nós não vamos conseguir vencê-los. Enfim. Então, terminando por aqui, só a bibliografia. E aqui, caso alguém queira ajudar em alguma coisa, nenhuma obrigação, obviamente, deixar os canais aí. Eu deixo agora o espaço livre, caso vocês queiram perguntar alguma coisa antes de eu encerrar, ou fazer algum comentário, eu posso ler, certo? Eu já adianto que esse vídeo é uma série, tá? Ele é o primeiro de uma série que eu vou fazer de vários vídeos, série Cristão e a Política. O primeiro é fazendo essa abordagem, essa argumentação de por que o cristão pode e deve participar da vida política. O segundo vídeo que eu pretendo fazer em breve, espero talvez até já semana que vem, mas vai depender do tempo que eu demorar para fazer, vai ser sobre a esquerda e o socialismo. Eu vou argumentar e provar, tanto na literatura deles como biblicamente, que o socialismo e a esquerda não são cristãos. Cristão não pode ser de esquerda e socialista. Não existe. No máximo você vai ter cristãos que se dizem de esquerda, mas em algum momento eles vão ter que decidir. Mas já eu espero que eu tenha me feito entender. Muito obrigado por todos que escutaram. E já adianto que quem quiser que eu dê essa palavra na sua igreja, presencialmente online, eu estou à disposição, certo? Se for assim, certa distância, ajuda com a gasolina, né? Ofertinha de amor. Tirando isso, eu faço tranquilamente essa palavra para vocês, certo? Eu acho muito importante que todas as igrejas saibam disso. Então é isso, gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Boa noite. Como eu digo no meu canal, a verdade é uma só. Valeu!